melodia. Que melodia. Semanalmente, esse programa fala sobre problemas de doenças, né? E da onde que vem essa doença, doutor? Eu preciso entender o que eu tenho para poder procurar a solução certa do seu problema de saúde. Você está na rádio Vibe Mundial 95.7 do FM, 660 do AM, e semanalmente nós estamos aqui para falar sobre um assunto importante para a sua vida. Deixa eu colocar aqui. Pronto, a internet, agora tô no Face. Vamos lá, estamos no Face, gente. Vamos lá, para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. O programa de hoje vai falar sobre rinite, sinusite. Você conhece quem tem? Então presta atenção, da onde que vem isso, doutora? Da onde que vem a minha rinite, da onde vem a minha sinusite que me deixa doida? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer sobre rinite ou sinusite, você pode ligar aqui na rádio no 31710221. 31710221. Então, vamos lá. Da onde vem a minha rinite e a minha sinusite? Vem da sua hipersensibilidade intestinal. Hiperpermeabilidade intestinal. Então, quer dizer, doutora, que a minha rinite, a minha sinusite nasce do meu intestino? Sim, senhora. Então, é aí que dá o problema, é aí que a gente faz o foco para tratamento da sua doença, do seu desequilíbrio, e aí então a gente consegue um resultado muito bom. O que é a hipersensibilidade intestinal? É a perda da característica seletiva que o nosso intestino delgado tem, facilitando com isso a penetração de substâncias nocivas ao nosso organismo, estranhas ao nosso organismo. Então, eu tenho uma dieta onde eu como eu tomo refrigerante, como muito açúcar, muito leite condensado, produtos químicos, suco de caixinha, todo aquele problema alimentar de muito alimento industrializado. Então, você vai ter problemas em relação a quantidade de produtos químicos que estão dentro do seu intestino. E aí, esses produtos químicos agem do tecido do intestino, nos colonócitos, naquele tecido, naquele cimento que une as células do intestino. Aquele cimento se abre e começo a absorver coisas que estão transitando no meu intestino e passam para a corrente sanguínea. Quem são? Os fragmentos de membranas de bactérias que estão e moram no nosso intestino. Bactérias que vivem, morrem no nosso intestino, podem entrar para dentro da corrente sanguínea. Proteínas que não foram bem digeridas pelo seu estômago, passam para o intestino, e esses fragmentos de proteína, que são maiores do que 100 aminoácidos, chamados peptídeos, esses fragmentos de proteína vão te trazer, caem na corrente sanguínea, e o corpo vai encontrar isso como uma substância estranha à sua vida. Toxinas circulantes no intestino provenientes dos alimentos, de degradações, que é o agrotóxicos, fertilizantes, conservantes, corantes, tudo isso ataca a parede do intestino e pode entrar para dentro do seu corpo. As próprias toxinas produzidas pelas bactérias do intestino vão entrar para a corrente sanguínea e vão te dar sobrecarga hepática. Então, tudo isso começa a criar um ambiente intestinal muito ruim. E como isso acontece? Então, vamos lá. Pela presença dessas toxinas e proteínas mal digeridas, por causa desses fragmentos de bactérias, tudo isso começa a atacar e entrar para a corrente sanguínea. Quando isso acontece na parede intestinal, existe uma estimulação imune exagerada na parede do intestino. Então, com isso, se cria na parede do intestino um processo inflamatório crônico do tecido do intestino. Então, a maioria das pessoas que tem problema de alta permeabilidade intestinal e que vai ter como resultado a sinusite, a rinite, isso começa no intestino, e aí então vai ter problemas lá nas vias aéreas superiores, que nós vamos chegar lá.
ocasionando então um desequilíbrio dessa permeabilidade, dessa função seletiva do estômago, do intestino. A medicina chinesa diz que intestino é um órgão que pensa, e ele pensa mesmo, ele é seletivo, ele diz o que pode entrar para dentro do corpo e o que não pode, mas quando ele está saudável, quando você está agredindo o seu intestino com refrigerantes, açúcar branco, muito alimento industrializado, que você acha que tudo que você come, nada faz mal para você, que tudo é uma maravilha, aí então você começa a agredir o seu intestino e trazer então problemas intestinais. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088 para os consultórios Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. Agradecer aqui a presença da Célia, da Rosane, da Glauci, do Marcos Signorelli, todos eles que estão assistindo o programa aqui via Face. Então vamos lá. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre rinite, sinusite, liga aqui na rádio. Nós estamos ao vivo no 31710221. Gente, doutora, da onde que vem a minha rinite? Eu preciso saber disso porque eu tenho aquela coceira no nariz que eu fico esfregando o nariz, aquilo eu passo muito mal. Para você imaginar da onde vem a sua rinite, sabe onde começa a sua rinite? No estômago. Você não consegue, você tem problemas digestivos, falta de produção de suco gástrico de estômago, não consegue quebrar as proteínas que fazem parte da sua dieta. A proteína que envolve toda a estrutura dos alimentos integrais, alface, rúcula, e das proteínas, legumes, verdura e da própria carne. Tem uma pessoa na linha, pois não? Oi. Oi, quem fala? É Mariana, meu nome. Pois não, Mariana, qual sua dúvida? Eu queria fazer uma pergunta. Foi coincidência, eu mudei a rádio agora e estou ouvindo você falar que a sinusite vem do intestino, né? Isso. E eu fiz uma colonoscopia há umas 2 semanas atrás e depois desse exame eu fiquei toda desregulada. Exato. Estou com alergia no corpo inteiro, atacou minha sinusite. Eu vou te explicar o que aconteceu com você. É assim, todas as vezes que é indicação de um médico fazer por qual razão o médico te pediu uma colonoscopia? Verdade, eu tinha dor no assoalho pélvico perto do meu período menstrual. E aí, para descartar opções de endometriose, eu fiz vários exames. Fiz uma ressonância e fiz uma colonoscopia. Tá, então é o seguinte, quando você foi indicada a colonoscopia para você e ele te deu uma substância chamada manitol, esse manitol é um tipo de álcool e ele, dado em grande quantidade, numa concentração muito alta, ele cria diarreia que levou a limpar o seu intestino para ele ser inspecionado visualmente para ver se tinha algum problema com o seu intestino. É uma das maiores agressões intestinais é fazer uma colonoscopia. Se isso não for absolutamente necessário, é muito ruim fazer colonoscopia, porque nessa diarreia provocada, você tem uma devastação das colônias de lactobacilos que existe no intestino. Então, o que aconteceu? Você fez a sua colonoscopia e você saiu da colonoscopia pior do que entrou. Por quê? Porque ela devastou lactobacilos do seu intestino, mexeu demais na mucosa do seu intestino e ele fez isso apenas para fazer uma inspeção de intestino grosso, porque colonoscopia não vai em intestino delgado, ele só transita em cola ascendente, transverso, descendente e sigmoide reto. E só vai ver visualmente o que dá para ver. Os pólipos, divertículos, tumores, processos inflamatórios de síndrome de intestino irritado, o que é micro, o que é alteração de permeabilidade intestinal, que são doenças microscópicas, a colonoscopia não mostra isso. E você sai da colonoscopia pior do que entrou. Toda pessoa que faz a colonoscopia deveria fazer uma série de 60 dias de reposição de toda a flora de lactobacilos disponíveis em farmácia para poder repor esses lactobacilos perdidos, jogados fora, porque a pessoa vai se desequilibrar muito. E se deixar por conta da pessoa refazer isso, ela vai levar 1 ano, 2 anos para repor esses lactobacilos e voltar uma flora
intestinal equilibrada novamente, ok? Se você tiver alguma pergunta para fazer sobre rinite, sinusite, então eu vou explicar agora para você como é que você ficou com essa rinite piorada. Então, quando isso acontece, nós temos uma alteração da permeabilidade intestinal. Então, aquele cimento, isso se chama Leaky-Gut Syndrome, aquele cimentinho que une uma célula do intestino na outra, que é os colonócitos e enterócitos, que eles ficam unidos um no outro. Esse cimentinho, ele quebra, ele se desfaz. Aí existe, é igual os dedos da mão que a gente abre e fica um espaço entre os dedos da mão, assim fica um espaço entre o tecido lá no intestino. Isso, gente, isso é microscópico. Por quê? Porque o que nós absorvemos é microscópico. As vitaminas, os minerais, água, aminoácido, os carboidratos, glicose, frutose, tudo isso é microscópico. E isso passa, você altera a permeabilidade intestinal, então você tirou o ralo da pia. Aí começa a entrar para o seu intestino tudo quanto é aqueles pedaços que eu falei, né? As toxinas, os pedaços de fragmento de membrana, proteína que não foi completamente digerido, cai na corrente sanguínea. Quem vai pegar isso? O doutor Eosinófilo. Vai lá olhar no seu exame de hemograma completo. A parte de cima é a parte vermelha, a parte de baixo do hemograma é a série branca. Lá existem os eosinófilos. Nos eosinófilos, nós consideramos que a partir de 80, a pessoa já começou a alterar a permeabilidade intestinal dela. Então, o eosinófilo é uma estrutura da série branca do sangue que tem essa função de pegar os parasitas intestinais, os alergênicos, as proteínas que são geradoras de alergia alimentar. Então, essas alergias, essas coisas são todas ligadas aí ao processo da alteração da permeabilidade intestinal. Então, o desequilíbrio do seu estômago, que não quebrou a proteína, vai se manifestar especialmente lá no intestino, né? Você não consegue quebrar a proteína no estômago, ela entra mal digerida no intestino. Como que eu sei que o meu estômago não funciona bem para quebrar proteína? As suas fezes vão cheirar muito mal, você vai produzir gases que cheiram muito mal, gases que têm um perfil, às vezes, que você sente e fala, nossa, os gases são quentes. Por quê? Porque existe um processo inflamatório local no intestino e está demonstrando isso. É assim que acontece com a gente. Não consegue quebrar essa proteína entra dentro de você, o fígado, o eosinófilo pega, começa a ter um processo aí de manifestação alérgica e isso vai ser manifestado aonde? Em vias aéreas superior, vai ser manifestado pulmão, traqueia, nariz. E aí você vai coçar aquele nariz que vai te dar uma gastura daquelas, que é o processo da rinite. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088 para os consultórios do Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. Lembrando que como que a pessoa também pode ter problemas de intestino, né? Alteração da permeabilidade intestinal e ter outros problemas de saúde. O aumento de peso, o aumento da glicemia na corrente sanguínea, cólicas abdominais, grande formação de gases. Por quê? Porque eu parei de produzir as enzimas intestinais e perdi a capacidade de quebrar comida no intestino. Então, a comida vem do estômago, cai no intestino e começa a ser fermentada. Então, eu como e começo a produzir muitos gases e vou ter problema de fermentação. Isto é um grande problema, porque está dizendo que o seu processo de fermentação, de quebra, de digestão de comida no intestino está deficiente. Lembrando, né, que você que tem aí o problema da rinite, começou no estômago, passou para o intestino e assim por diante. Lembre-se, gente, se a pessoa fala assim, doutora, eu virei intolerante à lactose. O que é isso? O seu intestino perdeu a capacidade de produzir enzimas chamada lactase. E aí isso é um processo
local do intestino. Então, a intolerância à lactose, intolerância a glúten, intolerância a algum tipo de alimento, isso é na luz intestinal. Quando você cria uma alergia por IgA, por IgG, você tem isso na corrente sanguínea. Quando esse agressor, esse corpo estranho, já passou para a corrente sanguínea. Aí você come o glúten na pizza do sábado à noite e vai ter dor de cabeça segunda-feira de manhã. Tem mais uma pessoa na linha, pois não? Oi, boa noite. Boa noite. Bem? É um prazer falar com a doutora. Gratidão. Doutor, meu nome é Nilce. Há 5 anos atrás eu peguei a gastrite H. pylori. Aí fiz o tratamento, tudo, só que aqueles remédios que era o kit, né, eu não dei continuidade, mas aí o que eu fiz? Eu comecei, eu emagreci 5 quilos, né, aí eu parei, então o que eu fiz? Eu comecei a tomar só suco natural, couve, espinafres, isso. Eu comecei a fazer só natural, aí melhorei, não tive mais dores, mas há uns 2 anos atrás eu fiz a endoscopia, não deu a bactéria de novo, não deu. Mas o estômago tá meio que sensível, só que assim, eu sou teimosa, eu gosto muito de pão. E eu tiro o miolo, mas mesmo assim, né? Não adianta, porque o problema do glúten está, veja bem, quando você come um pão francês que você compra na padaria, a padaria adiciona a farinha de trigo, que já tem problema de um glúten alterado que saiu de uma proteína de 14 aminoácidos na cadeia proteica do trigo e passou para 44, então ela virou um produto altamente agressor para o nosso sistema digestivo, porque o nosso sistema digestivo estava acostumado com 14. Eles adicionam ao pão 4 produtos químicos, um para o pão crescer, o outro para a pestana ficar crocante, o outro para dar sabor, o outro para... Você come um produto rico em produtos químicos, além da farinha. Não é só farinha, água e fermento, açúcar e sal. Não existe mais pão francês feito dessa forma. Tudo leva produto químico. E esse produto químico ataca o estômago, ataca o intestino, porque você come um pão hoje, 7 horas da manhã, você evacua esse pão de 24 a 36 horas depois. Esse produto químico fica dentro do seu sistema gastrointestinal. Hoje, o que nós mais temos nos acecamargos da vida são câncer de sistema gastrointestinal. Esôfago, estômago, intestino delgado e grosso é o que mais dá câncer. Por causa do quê? Por causa da comida que você come. Entendeu? Então aí isso vira um agressor intestinal para sua vida. Lembrando que esse suco de couve que você tomou, a couve é o único alimento na natureza que tem a capacidade de refazer mucosa gastrointestinal. Então o que aconteceu? Você tinha o H. pylori. O H. pylori só cresceu no seu estômago, ele veio do intestino, ele cresceu no seu estômago porque o pH do seu estômago subiu, ele mudou e virou um ambiente para o próprio H. pylori se desenvolver. Quando você reequilibrou a mucosa do estômago, a própria mucosa do estômago e o ácido do estômago matou o H. pylori que você tinha no estômago. Então, o melhor segredo para se tratar H. pylori é refazer toda a função do seu estômago. Se você tem H. pylori ou já teve, é porque o seu estômago estava desequilibrado, produzindo menos suco gástrico, com um pH alto, não é inerente do órgão, porque o pH do estômago deve ser por volta de 1,5. Se ele subir para 3,5, 4, acabou a invasão de H. pylori do intestino, se lá tiver, né? E vai te causar os problemas de saúde que o H. pylori traz aí para todo mundo, ok? Então, quando nós estamos fazendo esse tratamento de rinite, sinusite, tem que começar do intestino da pessoa. Primeiro nós vamos avaliar. Você chega lá no consultório, traz os seus exames, eu começo. Quero saber como funciona seu estômago. Quais são os desequilíbrios de estômago que você tem? Empachamento, arroto, azia, refluxo, afta na boca, aquela língua branca. Põe a sua língua para fora aí se você tá no carro, lá no retrovisor, e vamos ver se a sua língua estiver branca, você tem desequilíbrio gastrointestinal. Você também aparece na língua de saburra amarela, amarelada. Isto é um grande desequilíbrio gastrointestinal que precisa ser tratado.
Ok? Aí nós vamos fazer toda uma avaliação do seu processo alimentar, vamos corrigir, vamos fazer a remoção desses alimentos que agridem o seu intestino, vamos fazer o reparo da mucosa intestinal, tá? Através da introdução de nutrientes que são básicos para a mucosa, como aí a nossa amiga falou do suco de couve, mas a gente não dá só isso, a gente dá nutriente também, faz o reparo da mucosa intestinal, faz a reinoculação dos lactobacilos, começa a entrar lactobacilos para serem desenvolvidos no intestino. Gente, não se trata de comer iogurte, tá? Não é lactobacilos de iogurte, não é nada disso, é específico para o refazimento dos lactobacilos. Nós temos mais de 500 lactobacilos morando no intestino, 125 morando no estômago. A gente dá aquilo que é específico para a sua doença. Nem todo mundo, a gente não dá uma coisa que é comum para todas as pessoas, tá? A gente dá coisas que estejam realmente para curar você. E depois a gente faz a reintrodução da dieta, tira aquela comida que faz mal, põe, remove os alimentos que agridem, faz o reparo de mucosa, faz a reinoculação dos lactobacilos e a reintrodução da dieta. E aí você começa a melhorar da sua rinite. Não fica com problema de saúde. Você precisa entender a sua doença e saber, então, o que você tem. Então, quando a gente põe lactobacilos na vida de uma pessoa, a gente põe o lactobacilo certo. Por exemplo, o grupo de lactobacilos, que são vários, né, de Bifidobacterium, além de inibir a multiplicação desequilibrada das bactérias nocivas do nosso intestino. Então, quando as bactérias do bem morrem, que essa condição é chamada de disbiose intestinal, então eu tenho problemas lá no meu intestino, ocasionados porque eu tomo refrigerante, eu faço muito uso de bebida alcoólica, eu uso muito açúcar, leite condensado para tudo, até para salada de fruta, tudo tem que ter leite condensado. Se não for aquela coisa melada, eu não consigo comer. E isso vai te trazer problemas de saúde, tá? Vamos lá. Então, com isso, você também cria uma situação chamada disbiose intestinal. Existe um corpo chamado bioma, que é um conjunto de lactobacilos que mantém uma vida paralela ao nosso corpo. Nós temos mais lactobacilos no intestino do que célula no corpo. Por quê? Porque o lactobacillus ele é muito pequeno, ele tem o tamanho de uma bactéria, ele não tem o tamanho de uma célula, que é muito maior do que isso. Então, nós precisamos ter uma dieta que mantém esses lactobacilos vivos para trazer, porque eles trabalham muito na nossa imunidade, ajudam na elevação da absorção de ferro, de magnésio, de cálcio. É um negócio fantástico a ação dos lactobacilos na nossa vida. Eles aumentam o IgA, que é as nossas imunoglobulinas. Isso é importantíssimo para a nossa vida. Previne a proliferação de linfócitos que previne a proliferação de linfócitos tipo B, ajudam muito na nossa imunidade, combate úlceras, feridas, as aftas na boca, elas vêm da carência de lactobacilos, aumenta a produção de ácido lático, estimula a síntese de vitaminas do complexo B. Essas bactérias ajudam a gente a produzir as bactérias que a gente precisa, principalmente ácido fólico, que é a B9 e a B12, importantíssimo. O nosso intestino precisa de uma infinidade de lactobacilos porque eles combatem a candidíase, ele combate a infecção urinária. Você que tem infecção urinária por repetição, você tem problemas de lactobacilos, as suas defesas do seu intestino são muito baixas e aí vai te trazer problemas de saúde. Com isso, quando a gente faz a suplementação de vitaminas e minerais para ajudar a recompor o seu intestino, nós vamos dar exatamente o que o seu intestino, o tecido do seu intestino come. Eu raramente falo aqui de vitaminas e minerais que servem para isso, para aquilo, porque não é para você sair comprando coisa na farmácia e tomando, é para ir lá no consultório 2977-1088, fazer seu tratamento, se recuperar da sua rinite, da sua sinusite, da hiperpermeabilidade intestinal e assim por diante. Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e do auxílio, semanalmente o nosso programa pega um minutinho dele
para se colocar diante de Deus e do nosso Mestre Jesus e de nossos emissários, nossos anjos de guarda e de guia, e que possam todos eles nos ajudar, nos proteger, nos amparar, mas especialmente que as mãos de Deus e de Jesus estejam sobre a nossa terra Brasil, fazendo com que a justiça se instale, o bem progrida, se desenvolva e que esta terra se torne uma terra cheia de prosperidade, de luz e de muita riqueza, porque esta riqueza pertence ao povo brasileiro. Que possamos nós ter de Deus e de Jesus a justiça instalada em nossa terra para que a gente possa viver, trabalhar, progredir e transformar o nosso trabalho em riqueza e a riqueza distribuída para todo o povo brasileiro. Eu agradeço pela sua audiência, muito obrigada. Estaremos aqui na próxima semana, 2977-1088. Até mais.